que o homem teme uma mulher independente financeiramente, independente de hábitos, bonita, com a sua vida feita. Uma mulher com esse perfil, ela tem grande chance de ficar solteira. É uma assombração pro homem. Porque o homem não sabe o que fazer com uma mulher que não precisa dele. A questão é, eu acho que tem uma grande dificuldade do homem com a autonomia feminina. Tem e ainda existe, e isso é secular e não mudou. Cara, vamos trocar uma ideia disso aí? O quanto que a gente vê essa onda de homens que querem ser fortes, provedores, etc. Mas no final das contas, talvez sejam só inseguros e tenham medo de uma mulher com autonomia emocional, com autonomia financeira, dona da sua própria carreira, dona do seu próprio dinheiro. E o homem, às vezes, muitos homens, não todos, se sentem despreparados, inseguros e amedrontados de estarem com uma parceira desse calibre. Vamos bolar essa ideia? Para começar, já ficou em gerações passadas as impossibilidades de mulheres estudarem, trabalharem, votarem. Há não tanto tempo atrás era proibido por lei as mulheres viajarem sozinhas sem autorização do marido, precisava de autorização do seu parceiro para entrar no mercado de trabalho. Isso já não existe mais. E eu peguei alguns dados de que as mulheres estudam mais do que os homens. 29% das mulheres têm diploma universitário contra cerca de 17% dos homens. Então as mulheres, apesar de ganharem 20% a menos em média do que os homens, elas são mais qualificadas do que eles. E eu acho que os homens, historicamente, acomodados numa posição privilegiada de sempre ganharem mais, de sempre serem chefes, hoje talvez parcela dos homens estão amedrontados com mulheres mais preparadas do que eles. A gente está falando agora de mercado de trabalho, mas eu vejo uma brincadeira muito comum, porque no final das contas a gente está falando de finanças e comportamento, porque tudo isso tem impacto. A gente vê uma brincadeira de mapa da fome. Mulheres não brincam e falam que não estão encontrando homens para se relacionar. Eu acho que muitos homens estão ficando com medo. Recentemente a gente viu o caso de um influenciador Red Pill que vive propagando ódio e se dizendo superior às mulheres, agredindo a própria namorada, né? Então já estou me adiantando muito no assunto, mas eu sempre fui partidário, quem me acompanha no Insta, de que mulher tem que ter autonomia financeira. Não posso pregar, defender a construção da liberdade financeira para todos no meu discurso e achar que a mulher, na hora que está num relacionamento, tem que ser dependente, tem que ser submissa, dona de casa. Eu não defendo isso. Eu acho que a autonomia financeira tem que ser para todo mundo, inclusive as mulheres em relacionamento. Mas vamos continuar esse papo. Tem dados de que quase metade dos lares brasileiros que são formados por casais, quase metade já é provida, sustentada majoritariamente, na maior parte financeira, por mulheres. Então, as mulheres, de tudo que a gente conversou até aqui, apesar de terem, em média, salários menores, isso é uma realidade baseada em dados, elas já são mais preparadas em formação do que os homens e já estão sustentando muitos lares como a renda principal do casal. Então aquele papo de homem provedor, que a gente vê esse discurso crescendo recentemente, a galera que às vezes se embasa o seu argumento em fatores religiosos, bíblicos, etc, para falar que o homem tem que ser provedor, e inclusive um grande influenciador, ele falou recentemente, eu comentei num vídeo, que o objetivo do homem deveria ser tirar a namorada, tirar a esposa do mercado de trabalho, porque ele tem medo. Ele, na verdade, ele não diz que tem medo, ele afirma nas palavras dele de que a mulher vai trair ele no ambiente corporativo e talvez até com o chefe dela. Então olha o nível de insegurança da mentalidade masculina que a gente observa hoje, que tem tudo a ver com comportamento financeiro, de dominação, de querer colocar a mulher numa situação de dependência e de vulnerabilidade para trazer para si uma situação de controle e conforto, coisa que as mulheres estão se emancipando, estão se preparando muito mais para justamente conquistarem cada vez mais liberdade, cada vez mais autonomia, que é o que eu defendo que toda mulher, aliás, todo ser humano deveria correr atrás de ter, porque é isso que traz liberdade no final das contas. Você pode ser cabeça aberta, você pode ter a liberdade que for. Se você não tem liberdade financeira, e eu não estou falando ter dinheiro para poder parar de trabalhar, não. Ter autonomia financeira, todas as suas outras liberdades estão comprometidas, velho. E saíram algumas pesquisas de opinião que, com muita gente e com uma parcela crescente da população gostando da afirmação, concordando com a afirmação de que homem tem que sustentar a casa, homem tem que ser o provedor e mulher tem que cuidar do lar,
tem que ser dona de casa. Então, ao mesmo tempo que as mulheres estão se emancipando, está crescendo essa onda conservadora e vários influenciadores de finanças, inclusive, endossam esse tipo de discurso. E aí, eu não posso julgar, porque o que se passa dentro da cabeça de cada um sabe, mas eu acho que tem uma parcela de influenciadores de finanças que de fato acredita nisso e uma parcela que é bem oportunista, que se vale de discursos religiosos e endossam esse tipo de coisa para justamente vender mais curso, ter mais receita. E aí os caras que ensinam finanças, ensinam você a ter liberdade e autonomia financeira, excluem as mulheres disso simplesmente por oportunismo comercial. Eu fico bem chateado que muito influenciador de finanças tomou esse caminho. Eu não sei a sua opinião sobre isso, mas eu acho isso pavoroso e me dá até uma resistência. Eu quero estar longe de gente que caminha por essa direção, porque, porra, se é só para ter autonomia financeira, progresso financeiro e enriquecimento para homens, esse tipo de pessoa eu não quero perto de mim. Eu não concordo com esse discurso, tem que ser para todo mundo. Inclusive, tá crescendo influenciadora mulher que vende curso de ser mais feminina, feminilidade tradicional, ensinando as mulheres a serem submissas, donas de casa. E aí, velho, eu sempre gosto de lembrar para quem concorda com esse tipo de postura, porque às vezes as pessoas falam, porra, meu casamento tá super bem. Tudo bem que tem momentos específicos, né? Situações específicas como gestação, maternidade, etc., em que a mulher se ausenta do mercado de trabalho e vai passar uns anos com mais atenção aos filhos. Beleza, mas via de regra, eu acho que idealmente deveria voltar para o mercado de trabalho. E as pessoas que defendem falam, pô, no meu casamento tudo corre super bem, a minha esposa não trabalha e eu sustento ela e a gente vive em harmonia, ou o meu esposo trabalha e eu gosto de ser dona de casa. Eu tenho que lembrar que todo divórcio começou numa lua de mel apaixonada. Eu acompanhei um caso recente de uma pessoa muito próxima, uma cliente próxima, de que ela caminhou justamente por esse trilho. O marido sempre incentivou ela a sair do mercado de trabalho, ela ajudava ele remotamente, né, dentro de casa, nas tarefas da empresa dele, cuidava de casa, o cara não fazia absolutamente nada em casa, porque ele estava nesse papel de provedor, de sustentar, então ele se sentia no direito de todo o resto da responsabilidade ficar com ela. Só que o amor acabou. Ela se viu ausente do mercado de trabalho trocentos anos, praticamente sem nenhum dinheiro na conta. E aí, cara, a gente sabe que a realidade aqui de homens brasileiros é que muitas vezes nem isso eles pagam. E quando pagam, é uma miséria que não vai compensar a mulher ter passado vários anos sem construir a própria autonomia financeira, fora do mercado de trabalho, ficando desatualizada e tendo um preconceito dos empregadores em geral em reabsorver essa pessoa para o mercado de trabalho. Então não dá para contar com isso de que você, sendo mulher, se apoiar num casamento que está vivendo o seu sonho e não ter sua autonomia financeira, porque infelizmente, embora eu não torça para que isso aconteça, é que o casamento e o amor pode acabar. E aí você pode se ver numa situação muito delicada. Na minha opinião, homem que tem medo de mulher que é bem-sucedida financeiramente. Pô, eu tive uma namorada que ela tinha o próprio estudo de Pilates, já era formada em fisioterapia, se formou em Pilates clássico, se formou em osteopatia. Eu achava isso maravilhoso. Em várias situações ela ganhava bem mais do que eu. E eu admirava muito ela por isso. Eu falava, caraca, velho, é esse tipo de mulher que eu quero ter do meu lado. Uma mulher foda, forte. Ela não precisa ser rica, mas ter autonomia. E não é porque, putz, eu não quero que ela gaste o meu dinheiro, não é o caso. Eu admiro várias namoradas de amigos que têm essa postura de ela querer ter a própria autonomia, a própria independência. E homem que tem uma mulher que é agilizada financeiramente, profissionalmente, inteligente, aí soma com isso, se a mulher ainda for bonita, legal. Putz, cara, eu acho que muitos homens se sentem inseguros, amedrontados de verdade com isso. E mulher, se você vê um homem assim, eu acho que às vezes o discurso de homem provedor, de ele querer te bancar, pode parecer carinhoso, pode parecer protetor, mas, velho, vai te botar, sem você perceber muitas vezes, numa situação muito vulnerável. Inclusive, eu já estou caminhando para casos mais drásticos, casos de violência emocional e física, muitas vezes se sustentam por mais tempo por falta de autonomia financeira da mulher. É muito comum isso. Eu fiz minha pós de planejamento financeiro com ênfase em psicoterapia, que eu via, infelizmente, alguns casos de mulheres que se submetiam a um relacionamento abusivo, seja emocionalmente ou fisicamente, que aí normalmente não é relatado, né, mas acontece, é a realidade, e elas continuavam naquele relacionamento por
dependência financeira principalmente, que a dependência financeira torna ela, a pessoa, a mulher, nesse meu exemplo, insegura. Quando ela se torna insegura e dependente, ela, além da dependência financeira, tem uma dependência emocional e aí vive uma vida infeliz por conta de falta de autonomia financeira. Então, as recomendações que eu faço para clientes mulheres minhas, cara, começou a se relacionar com um cara que caminha por essa direção de querer te podar, querer te tirar a autonomia e não valorizar uma mulher forte, que corre atrás do próprio progresso, que tem amigas, que conversam com outras pessoas, que não só o próprio parceiro, cara, se o cara caminha por essa direção, acende muito alerta. Porque, na minha opinião, em relacionamento, nunca só o amor basta. Nunca. Tem outras coisas, porque pessoas muito tóxicas, às vezes amam sim, e às vezes você ama uma pessoa tóxica, mas só o amor não basta. Então, é claro que o diálogo pode resolver muita coisa, pode clarear a mente do seu parceiro, da sua parceira, que pode pensar nessa direção, porque esse pensamento mais machista de querer a mulher dependente não é só de homens, muitas mulheres pensam assim. Mas, cara, o diálogo pode resolver muita coisa, mas acende o sinal amarelo pro seu relacionamento, porque mulher tem que ter autonomia financeira como uma dos pilares fundamentais da própria vida, e isso é mais importante para a mulher, que sempre historicamente esteve em posição de desvantagem, de vulnerabilidade, do que para o próprio homem, que já tem vantagens históricas ao longo da nossa sociedade. Não sei qual que é a sua opinião sobre isso, a gente pode conversar, tanto aqui embaixo como lá no meu Instagram, mas estou deixando mais 2 vídeos para a gente continuar essa conversa, que eu sempre falo de liberdade financeira aqui no Economic. E aqui desse lado tem um botão para você clicar e se inscrever, se ainda não for inscrito. Vamos conversar com respeito às opiniões divergentes e a gente se vê na próxima.